Orçamento secreto, com base em conchave e acordões, como o Lula está fazendo, vai continuar. E isso é a ciência do desastre absoluto do país. O Brasil está vivendo a pior crise sob o ponto de vista social e econômico. A soma de desemprego aberto, de pessoas que desistiram de procurar emprego, com pessoas que estão se virando, pagando 60, 70 horas semanais para ganhar menos de R$2.000, na mais selvagem informalidade, com a violência que já aproxima de 60 mil homicídios. O governo Lula já gastou R$1 bilhão, portanto, 300 milhões quase a mais do que com segurança pública, com propaganda. Fala pessoal, quero deixar mais um vídeo aqui com o Ciro Gomes. É uma pancada aqui que ele fala do Lula. E eu quero compartilhar com vocês porque o que ele falou nessa entrevista se resume ao que está acontecendo agora com o Brasil. Antes, inscreva-se aqui no canal, deixa o like, curte, comente, compartilha. Vamos assistir esse conteúdo agora. Essa é a melhor estratégia para o senhor, para então não aconteça essa derrota para o Brasil, para o povo? Falar a verdade é necessário. Às vezes a gente incomoda. Eu não falei sobre verdade, eu falei sobre o tom. Não, mas o tom qual é? Eu estou falando que o Brasil tem um modelo econômico que é herdado do período do Lula. Essa crise que está aí foi produzida na época do PT. São números claros. Aí eles assim, está acusando, está subindo o tom, etc. Não estou acusando nem subindo o tom, estou fazendo uma análise. Porque se o médico não faz um bom diagnóstico, ele não vai achar a solução para a doença. E nós precisamos entender isso, basicamente. Agora, o meu tom, muitas vezes, é explorado para evitar o mérito do que eu estou dizendo. Sim. Então, ou é verdade ou é mentira, que de fato o modelo econômico, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, foi criado pelo Fernando Henrique, mantido rigorosamente pelo Lula, mantido pela Dilma, mantido pelo Michel Temer e mantido pelo Bolsonaro. Isso não quer dizer que são pessoas iguais, não, são pessoas profundamente diferentes. Mas o modelo econômico, e mais grave, aquilo que pode mudar o modelo econômico, o modelo de governança política no Brasil, é onde eu subo um pouco mais o tom da minha voz, da corrupção, a fisiologia, o caos completo na administração pública, centralidade no modelo de poder no Brasil. É isso que nós temos que discutir nessas eleições. Caramba, o Valdemar Costa Neto roubava no DENIT, olha aqui o tom subindo. Não é no governo do Lula, foi condenado no mensalão e agora é o presidente do partido do Bolsonaro. Vamos fazer conta, será que isso é razoável? O Brasil não aguenta mais. Parece que nós estamos nos anos 30, sabe? Contra o comunismo e contra o fascismo. Eu quero discutir fome no país que mais produz comida do mundo e que não tem uma política de abastecimento e preços que eu sei montar. Eu quero discutir inadimplência das empresas, que estão 6 milhões delas no Serasa, 3 empregos por cada uma, dá 18 milhões de empregos ameaçados. Eu quero discutir, sabe, a renda pública no Brasil, que um orçamento de 4 trilhões e 800 bilhões de reais está sobrando 25 bilhões para investimento, roubalheira do orçamento secreto, né, de emenda do relator, e o Brasil virou um negócio de distribuir caminhão de lixo, ambulância, com o restinho de dinheiro que tem, enquanto o país está em agonia. O Brasil, pela primeira vez em 120 anos, paralisou sua economia 10 anos. Os desafios brasileiros são os mais graves e complexos. E para resolver, ou a gente bota o povo na jogada, lucidamente, ou a estrutura de Brasília, da fisiologia, da roubalheira, que virou orgânica. Orçamento secreto, sabe? Isso daí, com base em conchave, em acordões, como o Lula está fazendo, vai continuar. E isso é a ciência do desastre absoluto do país. 70% do eleitorado brasileiro em São Paulo votou no Bolsonaro. E não votou porque o Bolsonaro tinha uma obra, muito menos porque tinha uma proposta. Votou magoado. Isso é o que eu estou explicando, né? Votou magoado pelo encontro terrível da pior crise econômica que o PT e o Lula produziram, em cima da generalização da percepção popular de que a corrupção foi transformada pelo Lula numa ferramenta central do modelo de poder. Então eu continuando explicando. Então, o que é que eu vejo? Respeitar esse nosso povo, trazê-lo de volta à reconciliação, e ninguém repete com tanto respeito e carinho como eu. Eu me recuso a chamar esse povo de gado, de fascista. Porém, disse eu ainda, explicando para o seu colega jornalista, e por ele perguntado, o Brasil tem aí 10, 12, assim foi que eu fui falando. O Brasil tem hoje, como no mundo, falei também assim, 10, 12, olha lá, 15% de eleitores que se identificam com o Bolsonaro. E falei por quais ângulos. O caráter anticientífico, tem 13% do eleitorado brasileiro que, perguntado especificamente, é terraplanista. Acredita que a Terra não é uma esfera, é terra plana.
Como tem grupos neonazistas, milicianos do Rio de Janeiro, com quem eles estão? Estão com o Bolsonaro. Sabe o que eu quero dessa gente? Meter eles na cadeia, eu não quero o voto dessa gente. Sabe, miliciano, para mim, vai para a cadeia, porque eu vou transformar em federal os crimes praticados pelas facções criminosas e pelas milícias incrustadas nas polícias brasileiras. Aí, Ciro chama os eleitores de Bolsonaro. Não chamei os eleitores de Bolsonaro, senão de meus irmãos queridos, respeitados brasileiros que foram enganados por ele, não é? Mas eu admito e reconheço, porque essa é uma afirmação que eu não vou fugir dela, porque eu não sou candidato a demagogo, o demagogo da estação é o Lula. Eu falo com franqueza porque nós precisamos ajudar o povo brasileiro a se amadurecer politicamente, a ser cidadão e não ser presa de manipuladores de conversa mole e de conversa fiada. Portanto, tem no Brasil, infelizmente, 10, 12, até 15% que se identificam com o Bolsonaro porque é homofóbico, porque é meio nazista mesmo. Aquela Sarah Winter, não sei o quê, foi fazer treinamento com os nazistas da Ucrânia. Espera aí um pouquinho, eu estou no Brasil. O Brasil está vivendo a pior crise sob o ponto de vista social e econômico. A soma de desemprego aberto, de pessoas que desistiram de procurar emprego, com pessoas que estão se virando, pagando 60, 70 horas semanais para ganhar menos de R$2.000 na mais selvagem informalidade, com a violência que já aproxima de 60 mil homicídios em apenas 12 meses. Por onde você olhar, a fuga de capitais no Brasil, uma das maiores inflações do planeta Terra, uma estagnação econômica já apalavrada para o ano que vem, a inflação de volta de forma pesada no custo de vida popular, gasolina, óleo diesel, querosene de aviação que influencia as passagens aéreas. Enfim, é uma tragédia. E nós não podemos deixar que essas eleições sejam um jogo de Chico contra Manuel, assentados nos ódios e paixões superficiais como Lula e o Bolsonaro preferem. Porque nenhum deles resiste àquilo que precisa ser discutido. O que é que precisa ser discutido? O que deu causa a isso? Essa crise nasceu pela mistura explosiva de corrupção generalizada com a maior crise econômica da história brasileira, produzidas pelo Lula e pelo PT no governo brasileiro. Eu avisei muitas vezes, desde 2015, que a tragédia da condução das coisas ia premiar com a impunidade aquelas graves questões de corrupção que aconteceram de verdade no governo do Lula e do PT. Não deu outra. O Sérgio Moro, como político, destruiu os processos da ânsia de aparecer e isso ficou claro. Agora, caiu a máscara. Ele agora, disfarçado de político, quer resolver a sua contradição. Vamos enfrentar o debate, vamos discutir o debate. Agora, nunca foi, no caso brasileiro, um cara como o Sérgio Moro capaz de entender o Brasil. O Valdemar Costa Neto foi preso no Mensalão, anda com uma tornozeleira eletrônica. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque o Roberto Jefferson, que está preso, fez a defesa do Collor na sessão do impeachment e deu causa à origem do escândalo do Mensalão como o prestigiado quadro do governo do Lula. E aparece como grande defensor do Bolsonaro. Ora, pelo amor de Deus, será possível que o Brasil não vai ver nunca que o nosso problema não é Chico, Manuel ou Maria, o meu inimigo não é o Lula, o meu inimigo não é o Bolsonaro, o meu inimigo é o modelo econômico que permitiu que o Brasil passasse 10 anos seguidos sem crescer 1% sequer. O país que mais destruiu indústrias no planeta Terra, historicamente. Esse é o modelo econômico e o modelo de governança política, que trouxe a corrupção, a fisiologia, o clientelismo. Vejam, o Supremo Tribunal Federal é possível que esteja salvando o Brasil de um dos maiores escândalos que eu já vi acontecer e desta feita à luz do dia. Com o Lula era um mensalão, com as mesmas pessoas. Se você perguntar a todos os candidatos, eles vão dizer eu sou a favor do teto de gastos, ou vão ficar enrolando como o Lula faz, ou sou a favor da política de preço da Petrobras, ou ficar enrolando como o Lula faz. Eu sou contra os dois, eu sou o único. Mas não é porque eu não vejo os valores envolvidos. Eu sou um homem muito vivido, eu administrei a economia brasileira, fui ministro da Fazenda, o país cresceu, eu fui governador, eu fui prefeito, eu fui ministro da Fazenda, repito, nunca tive um dia de déficit na minha história. Um sequer dia de déficit na minha história. Deixa eu dizer para você, meu irmão, para você ver como o debate brasileiro é cretino depois do Lula ter governado o Brasil por 4 mandatos. Veja bem, o imposto territorial rural dos latifúndios, todo o Brasil, juntos e minifúndios, todo o latifúndio e minifúndio juntos, recolhe por ano no Brasil, imposto territorial rural, menos do que o IPTU de São Paulo arrecada por mês. Está direito isso? Só o Brasil e a pequena Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Eu cobrei quando era ministro da Fazenda. Qual é a razão do Lula não ter cobrado esse imposto?
a não ser a rendição aos barões que dão as cartas no Brasil, que vão tentar desesperadamente inventar qualquer um que não seja eu, porque eu estou dizendo só em linha com as melhores práticas internacionais. Portanto, aqui estão, nos números que eu lhe dei rapidamente, mais do que o dobro do déficit primário que nós temos. O governo Lula já gastou R$1 bilhão, portanto, 300 milhões quase a mais do que com segurança pública, com propaganda. É isso. É exatamente o que eu estou lhe dizendo. E para o ano que vem, então agora, tal, vamos lá, vamos lançar um projeto. Toda a vida é isso. Tem um escândalo, mataram os médicos, a sociedade de classe média se assusta, começa a reclamar, a imprensa faz um barulho e tal. Então lá vem um novo projeto, um novo plano e tal. Vai olhar a grana, meu irmão. Vai olhar a forma de enfrentar o problema para tu ver como é mentira. Pura e simples mentira. O governo Lula propôs para o ano que vem, ou seja, esse ano é o orçamento que foi votado lá para trás pelo Bolsonaro. Pois bem, o Lula, achando muito dinheiro para a segurança e anunciando de forma mentirosa providências, propôs um orçamento 1/3 menor para o ano que vem do que o ridículo orçamento desse ano. Volto a dizer, o orçamento desse ano em segurança pública é menos 250 milhões de reais do que o Lula está gastando com propaganda. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês, você pode fazer, desde que você estude e aplique um método da maneira como está lá. Pois é, pessoal, por mais que eu não concorde com muita coisa do que o Ciro Gomes fala e defende, até porque o Ciro Gomes é progressista, de esquerda, e disso ele não abre mão e tá certo. Ele tem que ser aquilo que ele é mesmo. Mas tem uma das coisas que eu tenho que tirar o chapéu para o Ciro, é a coerência dele no que ele fala. Agora, embora, deixando muito claro, que ele fez o L. Ele fez o L, ele apoiou o Lula, votou no Lula. Engraçado é que ele desce essas críticas, que são críticas verdadeiras. Ele fala com essa contundência, com essa braveza dele, vai pra cima, não tem medo de retaliação. Mas vota no Lula. Porque se nós for botar o Lula e o Bolsonaro de um lado, Bolsonaro na direita e o Lula na esquerda, e se disser Ciro escolhe um, o Ciro vai pular no colo do Lula sem pensar duas vezes. Eu acho. O Ciro, esses dias eu vi uma entrevista que ele disse que não vota nem no Lula nem no Bolsonaro, nem que o pau quebre, segundo ele. Mas sempre ele votou no Lula. Ele denunciou a corrupção, denunciou a Lava Jato, denuncia a crise, o buraco. Ele disse que o Lula roubou, ele disse que o Lula não foi preso à toa, ele diz um monte de coisa, mas mesmo assim ainda vota nele. E ele reconhece que ele é de esquerda, não vai sair da esquerda, embora a maneira como ele fala é como se ele fosse de direita, é como se ele fosse, que não é. Alguns dizem, não, mas se o Ciro Gomes viesse candidato a presidente e ganhasse, ele seria diferente do Lula. Concordo que ele seria diferente do Lula porque, pelo que eu sei até agora, ele não tem nada do nome dele envolvido em corrupção, lavagem de dinheiro, rachadinha, nada disso. Pelo menos essa coerência ele tem. Agora, ele tem o mesmo pensamento que esses ditadores aí de fora têm, na China, Coreia. Ele tem. Não adianta negar isso. Ele é pró-aborto, ele é favorável a plebiscito, à legalização das drogas. Então, essas coisas, sabe? Ele é de esquerda nesse sentido e ele apoia essas coisas, embora ele não saia falando isso. Porque isso queima, hoje, nos dias de hoje, isso queima o filme de qualquer um que sair falando, ó, eu sou pró-aborto, eu sou pró-legalização. Então, qualquer candidato hoje que saia falando isso, com certeza a população hoje está muito ligada nessas questões e não vota. O Ciro é pró essas coisas, mas ele não sai falando dessas coisas porque ele sabe que isso é um termômetro negativo.
embora ele apoie. É isso que eu estou dizendo. É por isso que se Ciro saísse hoje, embora ele fale tudo isso que eu gosto muito, mas não dá para ir com ele nessa. Né? Se ele, pelo menos... mas não tem jeito, né? A gente quer às vezes pensar, não, se ele fosse pro lado de Bolsonaro, ele não vai nunca. Ele não vai nunca. Ele bate tanto no Bolsonaro como bate no Lula. Eu acho isso interessante porque mostra que ele é independente. Porque se ele só batesse em Bolsonaro, aí eu dizia, não, ele tá defendendo Lula. Se ele batesse só no Lula, aí eu dizia, não, ele tá indo pro lado do Bolsonaro. Então, ele bate nos dois. Isso mostra que ele é independente, que ele tem uma certa identidade e tem que ser reconhecido e respeitado. Então, nesse ponto, eu respeito ele. Mas, com relação às outras coisas, eu gosto de ver os debates dele. Eu gosto da maneira que ele fala. É muito inteligente. Com relação à inteligência, muito intelectual. Ele tem as palavras prontas para responder. Então, com relação a isso, eu gosto muito. Mas, com relação às outras coisas, Ciro, ele já desistiu de disputar a presidência. Já perdeu tantas vezes que já desistiu já. Hoje ele só quer meter o cacete só. Então eu queria trazer esse vídeo aqui apenas para mostrar quem é o Ciro, né? Então se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Curte, comente, compartilhe, inscreva-se aqui no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.